Tô de volta com as últimas notícias do Flu nesta quarta-feira de data FIFA, mas também de reapresentação do elenco tricolor no CT Carlos Castilho. Preparação iniciada, portanto, para o jogo da semana que vem contra o Corinthians, que vai marcar a retomada aí e o início também da sequência de incríveis 18 jogos até o início da Copa do Mundo lá em junho. Vem Libertadores, vem Copa do Brasil, o cardápio vai ser farto nesses próximos 2 meses. E o Zubeldia provavelmente vai ter que lidar com um desfalque importante, que é o Canóbio, isso contra o Corinthians, porque, para quem não sabe, ele foi convocado para defender a seleção uruguaia e vai jogar um amistoso contra a Argélia em Turim no dia 31 de abril, de março, perdão, né? Próximo dia 31. E o Fluminense enfrenta o Corinthians no dia 1º. Então será muito difícil para o Canóbio, apesar da condição física extremamente avantajada, como sabemos. Eu não duvido nada ele voltar para lá querendo jogar, mas dependendo da minutagem que ele vai ter, porque a gente não tem como saber, vai pegar o avião, vai chegar aqui pela manhã. É uma viagem que é cansativa, por mais que se venha com conforto. É difícil o cara chegar e à noite ter que atuar novamente. Não descarto de forma alguma ele estar no banco de reservas, mas é bem provável que a gente veja pela primeira vez o time titular sendo formado ali com John Kennedy ou Castillo, né? Não sabemos ainda, mas com Savarino e Serna talvez pelo lado direito. Serna e Soteldo disputam essa vaga, né? Em tese pelo menos, o Serna está na frente. É uma modificação que naturalmente vai acontecer e talvez ele tenha condições de entrar no segundo tempo e ajudar de alguma forma. E a situação poderia ser pior se o Savarino tivesse ido para os amistosos contra a Venezuela. A gente destacou isso aqui hoje pela manhã, uma decisão do próprio jogador, escolhendo permanecer aqui e não disputar esses jogos. Ele teria de jogar no dia 30 de março no Uzbequistão. É um dia antes, porém, ainda mais distante. Então, enfim, seria uma situação muito improvável de aproveitamento nesse jogo contra o Corinthians, e o Fluminense teria um time muito desfalcado, porque são jogadores importantes. Menos mal, o Fluminense se reapresenta sem Canóbio, porém com Savarino, e agora o Zubeldia vai ter, depois de 3 dias de descanso, tempo para trabalhar. Ele fala, não é tanto tempo assim, mas tem daqui até sábado, aí tem uma folga domingo, tem segunda e terça, e acho que dá para fazer bastante coisa, dá para focar muito em consertar erros que vinham sendo cometidos, em aprimorar algumas ideias, aperfeiçoar algumas ideias. Eu tenho certeza que esse tempo vai ser bem aproveitado para isso. Pelo menos a gente espera. Olha só, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, tá? Se você ainda não fez isso, por favor, dê essa moral, porque é muito importante. Vou trazer um assunto aqui, uma matéria publicada pelo Rodrigo Capello, lá no Estadão, que relata o seguinte: FFU, a antiga LFU, da qual o Fluminense faz parte, enfrenta crise com filiados e é abarrotada por notificações extrajudiciais dos próprios clubes. Isso aqui é o início da matéria, que em meio à disputa pela criação da Liga de Clubes, isso aí é só falácia até agora, principalmente com a CBF, a FFU tem sido abarrotada de notificações extrajudiciais, tarefas burocráticas que drenam tempo e dinheiro dos gestores do grupo. As demandas partem dos próprios filiados. E aí, principalmente o Goiás, que já enviou 3 notificações extrajudiciais, muito pela possibilidade de entrada do Grêmio no grupo. Alguns clubes estão insatisfeitos pela forma como essa negociação aconteceu, sem ser comunicada, sem ser esclarecida para os outros demais membros do grupo. O CRB também faz parte, também foi outro time que enviou notificações pedindo explicações. Alguns são contra pela forma como o Grêmio entraria com supostos benefícios, além ou concessões, privilégios desproporcionais ao que foram acordados com outras equipes. E uma outra situação importante aqui é que investidores da FFU pretendiam assumir o controle total sobre o Campeonato Brasileiro, inclusive com a nomeação de um CEO para a gestão futura da Liga. E aí uma fonte escreveu a essa reportagem do Capello, dizendo que esse movimento de controle total da Liga por agentes do mercado financeiro jamais foi comunicado ou compartilhado com os clubes integrantes do bloco. Então tem muita coisa acontecendo. O nome do Fluminense não apareceu diretamente aqui,
mas é algo que pode impactar lá na frente, caso não haja um acordo em relação a esses termos. Não há nada, por enquanto, que impacte diretamente na vida do Fluminense, mas é um caso que tem acompanhado aqui, porque lá na frente pode trazer problemas, pode afetar de alguma forma. A questão da liga, né, a liga formada pelos clubes, é que realmente não há nenhum avanço, nenhuma novidade, como já era de se esperar, né? Fizeram ali as negociações pelos direitos de transmissão através dos blocos, cada um meteu a sua grana no bolso, antecipou receita, né, venderam parte dos direitos por 50 anos, voltaram atrás, mas a liga mesmo que é bom, absolutamente nada. Isso para mim surpreende um total de ninguém, porque já não esperava mesmo uma grande união do futebol brasileiro para a criação de uma liga que aí sim poderia, de fato, valorizar o futebol brasileiro, modernizar o futebol brasileiro, trazer elementos importantes, como já aconteceu em outras ligas importantes mundo afora, mas eu cada vez tenho menos esperança de que isso realmente vai acontecer um dia. Para a gente fechar aqui, vou colocar na tela essa nota aqui, repercutindo a notícia que foi publicada lá pelo Leonardo Sonda, lá na Band do Rio Grande do Sul, dizendo que o Internacional já recebeu de 3 a 4 propostas de patrocínio master, mas todas com valores abaixo do antigo patrocinador. Todas as empresas estão longe dos 50 milhões anuais do contrato anterior do Colorado, que era com uma casa de aposta. Aí disse que essa semana será de mais reuniões, mas não há otimismo em fechar nos próximos dias. O Inter já admite aceitar um valor inferior. Por que eu estou colocando isso aqui? Porque recentemente o Fluminense anunciou a renovação de contrato, a ampliação do contrato com a Superbet até 2028. E aí, muita gente, naquele momento eu falei que era uma decisão acertada, e muita gente criticou, achou ruim. E por que eu falei aquilo? Porque claramente o mercado de casas de apostas aqui no futebol brasileiro está num período de retração, está saturado, os valores, ao que parece, chegaram já no limite. Né? As grandes empresas já entenderam que talvez não seja tão necessário assim colocar tanto dinheiro nos clubes. Tem a questão da regularização, que exigiu muita coisa de muitas empresas. Algumas poucas ficaram, as que ainda existem, que estão pagando muito, são empresas duvidosas. Então já estava claro uma mudança de comportamento desse mercado. E não tem nenhuma outra empresa que até agora sinalizou para grandes equipes que vai chegar próximo desses valores. Outro time que está sem patrocinador até agora é o Vasco. Até agora não fechou com ninguém. O Fluminense garantiu um contrato de pouco mais de 50 milhões de reais, se com bonificação ele pode chegar à casa de 80 milhões, com os bônus, que a gente não tem como controlar. Mas é um valor superior ao do ano passado, supera a casa de 50 milhões, que é justamente mais ou menos o contrato que o Inter tinha anteriormente. E isso, diante do encolhimento desse mercado, que a gente já está presenciando, para mim foi um movimento. A diretoria acabou agindo rápido, fechou esse acordo, porque se antes o Fluminense tinha um acordo que estava defasado com a antiga patrocinadora, que era a Betânia, e conseguiu subir esse valor com a Superbet, isso era senso comum, era evidente que o mercado estava pagando muito mais e o Fluminense está atrás. O Fluminense conseguiu igualar um pouco mais esses valores, ou pelo menos colocar um pouco mais dentro da realidade esses valores, melhorou um pouco mais o contrato e terá a garantia disso nas próximas 2 temporadas além dessa. Então, para mim, foi um movimento, mais uma vez, para mim foi um movimento correto diante das expectativas e diante da movimentação do mercado atual. Outros clubes vão ter muita dificuldade para conseguir chegar próximo a esses valores e com compromissos assumidos, contratações feitas, contando com essa grana, essa bolha pode estourar e o problema vai ser sério depois. Porque vamos lá, fazendo uma conta rápida aqui, na verdade, corrigindo, o contrato foi renovado até 2029. Ele ia até 2027. Então, contando a partir de 2026, né, se o Fluminense receber a base do contrato aí durante essas 4 temporadas, a base, isso significa 212 milhões de reais, tá, até 2029. Vamos supor que o Fluminense bata algumas metas, não todas, chega ali a 70 milhões de reais, mais ou menos, fazendo uma conta aqui, isso supera 280 milhões de reais, isso se aproxima da casa de 300 milhões de reais, e aí eu te pergunto, até 2029, quantos clubes irão faturar isso
em termos de patrocínio master para quem não tem contrato ou para quem vai ficar sem contrato, talvez esse ano, talvez ano que vem. Então isso é a conta, não tem jeito. Tem um peso significativo. E para lembrar, tem fair play financeiro vindo aí. Deixa aí seu like, se inscreva no canal, seu comentário também é muito importante. Conto com vocês, tamo junto, valeu.